E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, que maravilha, hein? Vamos lá então, começar nossa aula de hoje, tá certo? Vocês, eu espero que tenham ouvido o nosso podcast, nosso primeiro podcast, não é isso? E de matemática, né? Porque quem é aluno meu de diversificada já tá já tarimbado da nova versão do professor Evandro Radialista. E também, além do podcast, nós passamos uma atividade, ou melhor, relembramos, né, a necessidade de fazermos uma atividade que está, se não me engano, na aula 13. E aí vocês fiquem atentos a isso, né, porque a atividade da página 46 e 47 do nosso assunto passado, tá certo? E a partir daí a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo programático, certo? Galerinha do nono ano A e B. Então, pegando aqui o nosso livro didático, eu disse que a atividade é da página 46 e 47, não é isso? E aí a gente vai entrar agora no capítulo 3, números quadrados perfeitos. A gente vai lembrar um pouquinho de também radicais, que eu acho que não vai dar tempo para nossa aula de hoje, mas a gente vai verificar na próxima aula o que vem a ser esse conteúdo, que não é difícil não, é simples. Vocês que colocam dificuldade em tudo, mas a gente vai tirar de letra isso aqui também, certo? Bom, eu acho que a gente já ouviu falar numa expressão muito comum em matemática, que é a chamada fatoração. Eu já falei com vocês, já usamos esse termo em algumas vezes, e quando a gente fala de fatoração, a gente está falando em, vamos dizer assim, usar no bom português, como se a gente estivesse simplificando uma raiz, por exemplo, ou simplificando um número qualquer para fazer algo muito parecido com o MMC, por exemplo. Então, vocês têm ali na página 48 do livro de vocês, números quadrados perfeitos, e lembram bastante aquela ideia que a gente colocou naqueles exercícios da página 42, quando a gente tem uma prova, um vestibular, um concurso, um teste de estágio ou de emprego, em que o desenho pede para a gente identificar a quantidade de quadrados, por exemplo. Então, nós estamos vendo aí nesse livro de vocês, quem não tiver com o livro, é bom pegar a página 48 para a gente acompanhar, que o professor está dando um exemplo aí, e ele coloca o número 4 ao quadrado. Então, ele coloca ali 4 ao quadrado, e aí ele faz um desenho de um quadrado, e ele pega esse quadrado e ele divide em 4 partes, ok? Só que se a gente verificar isso aqui, não vai completar a quantidade necessária. Por isso eu preciso de mais, mais 2, mais 3. Ave Maria, meu quadrado tá horrível. Mas aí, o que a gente leva em consideração? A regrinha que eu passei para vocês. Qual foi a regrinha que eu passei para vocês na aula passada? Que a gente tem que observar que a figura é um quadrado, certo? Deixa eu mudar isso aqui que eu tô fazendo a maior borração aqui. A figura é um quadrado, e esse quadrado aqui, ele tem na sua lateral 4 quadradinhos menores, ó. Então aqui 1, 2, 3, 4. Se é ao quadrado, gente, nós sabemos que ele tem que ter os mesmos 4 de todo lado, senão não vai ser um quadrado. O quadrado é uma figura de lados iguais, todo mundo sabe disso. Sendo assim, a gente pega, contamos que temos 4, a figura maior é um quadrado, então 4 ao quadrado. 4 ao quadrado a gente já sabe que vem de 4 vezes 4 e não de 4 vezes 2. E 4 vezes 4 é 16. Então todo mundo já sabe isso de cor salteado, certo?
Agora, se eu tivesse um número, por exemplo, para a gente identificar se esse número é quadrado perfeito. Por exemplo, 16, aqui no nosso exemplo, 16 é um número quadrado perfeito. Ok? Por quê? Porque ele vem de 4 vezes 4. Do mesmo modo, aí na página 49, vocês têm o número 144. E aí a gente pega esse 144 e vai fatorar. Então, a gente vai dividir por 2. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 2. 72, a gente divide por 2 de novo. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 6. 36, a gente divide por 2 outra vez. A metade é 18. Alguém falou aí. E eu vou dividir 18 por 2, que vai dar quanto? Vai dar 9. Ih, professor, e agora? Como é que eu vou continuar a divisão? Que 9 não divide por 2. 9 não divide por 2, mas divide por... Isso, por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, como é que eu sei que 144 é um quadrado perfeito? Porque eu faço isso aqui, ó. Eu agrupo os números 2 a 2 em quadrados, ó. Então, 2 a 2, 2 a 2, 3 a 3. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho pares entre os números, esse número aqui, 144, ele também é um quadrado perfeito. Só que aí do lado, vocês têm um outro exemplo no livro de vocês, na página 49, que é o 450. Então, 450... Quando a gente vai fatorar, sempre começa por 2. E aqui ele é par, também não tem por que começar por outro número. E fatorar, a gente sempre vai utilizar o menor número, porque vocês poderiam dizer assim, por que não divide logo por 5, por 10? Não, a gente tem que começar sempre por 2 e aí a gente vai aumentando paulatinamente, tá certo? Então aqui 450 por 2, a metade vai ser 225. Aí agora já não pode mais por 2. Será que pode por 3? Vamos lembrar, quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um número que divide por 3. Então vamos ver aqui. 5 com 2, 7. 7 com 2, 9. 9 divide por 3? Divide. A gente acabou de fazer a conta aqui. Então eu vou passar aqui, ó, para 3. E aí vamos fazer a conta aqui no cantinho. Eu já sei o valor ali, mas não vou dizer. Fazer a continha aqui. Dá 7. Dá 5. Ok? 7 vezes 3, 21. Para 22 sobrou 1. 5 vezes 3, 15. Não sobrou nada. Então aqui vai dar 75. Agora, ó, gente, mesma coisa. 75 divide por 3, não pode passar para os outros ainda. Tem que continuar com o menor. Divide, professor, porque 7 mais 5 é 12. E 12 divide por 3. Então, a gente vai dividir agora por 3. Se não dividisse, professor, aí a gente passaria para o próximo. Não pode por 4, passaria para o 5. Tem que ser sempre assim, passo a passo. Eu vou seguir aqui só para a gente fazer a conta e lembrar da regra de divisibilidade. Então, aqui vai ser 2, não é isso? 2 vezes 3, 6. 5. 5 vezes 3, 15. Ok? Vamos lá. 25 divide por 3. Não, né? Mas vamos só confirmar. 5 mais 2 é 7. 7 não divide por 3. Então, eu já sei que o 25 a gente vai dividir por 5. Que vai dar 5. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 divide por... 5 divide por 5. E aí encerra a fatoração que vai dar 1 aqui. Repara o que aconteceu aqui, ó. O 5 fez par com ele mesmo. O 3 fez par com ele mesmo. E o 2 ele ficou sozinho. Então, se o 2 ficou sozinho, este número aqui, 450, ó, ele não é um quadrado perfeito. Ou seja, para que o número seja quadrado perfeito, a gente tem que ter aqui, ó, os casais, vamos dizer assim, ó. Tem que dividir, o nome já fala, quadrado. Quadrado é o quê?
2. Perfeito. Perfeito porque não sobra ninguém. Então, o quadrado perfeito, ele só vai acontecer se na fatoração a gente formar entre os números pares 2 a 2, sem sobrar ninguém. Como 450 sobrou 2 aqui sem par, ele não é um quadrado perfeito. Muito fácil isso, né, gente? Eu achei muito simples. Então, aí, ó, vocês vão ter alguns exercícios para fazer na página 49, tá certo? Já para ir treinando isso aí, eu quero que façam a questão 2. Vou anotar aqui. Não vai ser toda, não. A página toda, não. Então, vocês vão fazer a questão 2. Apenas a questão 2. Ei, como eu tô bonzinho. Meu Deus, não tô nem me conhecendo. Questão 2, ó. Da página 49. Então, repetindo. A gente está falando aqui de quê? De números que são quadrados perfeitos. Então, o que é um número quadrado perfeito? É aquele que a gente consegue formar pares e não sobra ninguém, tá certo? Na linguagem popular, no português, né? No matematiquês, não. Eu tô aqui só fazendo vocês compreenderem. Então, esses quadrados perfeitos, como é que a gente resolve essa continha aqui? Como é o nome dela? O nome dessa conta é fatoração. Então, vocês vão fazer exatamente isso aqui na página 49, na questão 2. Vocês têm aí 8 números para fatorar. E é bom a gente treinar isso, porque tem muito a ver também com raiz quadrada. E aí a gente calcula as raízes para poder achar os valores também através do método de fatoração. E aí a gente pode identificar quando é que esses números são quadrados perfeitos ou não, tá certo? Alguma dúvida por enquanto? Vão falando aí no chat que a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, posso apagar aqui? Posso, lógico. Tá todo mundo acompanhando pelo livro. Não tem por que a gente não apagar. Beleza? Lembre-se, quem tiver dúvida, volta lá na aula, assiste novamente, 2 vezes, 3 vezes, pausa o vídeo, volta de novo para assistir. Não fiquem com dúvida. Se mesmo depois de assistir de novo, continuou com dúvida, pode mandar um comentário particular para mim no Google Sala de Aula, que eu vou responder vocês, hein? E atenção, fazer as atividades, gente. Vocês têm que fazer as atividades, hein? Eu já avisei, dia 30 acaba a primeira unidade e eu fecho a nota de vocês. Quem tiver atividade, tem nota. Quem não tiver atividade, nem reclame depois. Lembre-se que frequência vai contar ponto para a aprovação de vocês. Bom, aí aqui na página 50 do livro de vocês, capítulo 4, tem lá raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Adorei isso. Então, olha, a raiz quadrada a gente já aprendeu. Então, raiz quadrada de 4, quanto é, gente? É 2, professor. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Ah, isso é fácil, professor Ivan. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê, professor Ivandro? 6 vezes 6 é igual a 36. Todo mundo já aprendeu isso, todo mundo já sabe de cor e salteado. Agora observe o que é que está dizendo aqui na unidade 4, no capítulo 4. A gente vai ver agora a raiz quadrada de números racionais. Só que esses números racionais, eles têm que ser positivos, eles não podem ser negativos. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Então, a gente vai aqui fazer o exemplo com... tem aqui na página 51 alguns números decimais. Mas antes de passar para os decimais aqui, eu quero ver alguns exemplos com vocês que eu vou criar aqui no computador. Vamos lá. 1/4. E o professor Ivandro já começou a dificultar. Ó, a raiz tá toda aqui, ó. Raiz quadrada de 1/4.
E agora, quem aqui se habilita? Quanto é a raiz quadrada de 1/4? Escrevam aí no chat. Oi? Facílimo isso, facílimo. Vamos lá, gente. Nós já não achamos aqui a raiz quadrada de 4? Já. Quanto é a raiz quadrada de 4? Não é 2? Então vamos fazer aqui. Vocês se assustam demais com as coisas e ficam com preguiça de tentar aprender. Vamos lá, onde é que está o 4 aqui? No numerador ou no denominador? Certo, no denominador. Então, quanto é? Vamos pensar que esses números estejam separados. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Se o número 4 está no denominador, ele continua no denominador. Certo? Beleza, professor Ivandro. Agora, ó, em cima, muito difícil. Quanto é a raiz quadrada de 1? Alguém respondeu aí, 1. Por que 1? Porque, gente, 1 vezes 1 é o próprio 1. Assim como 2 vezes 2 vai ser 4. Então, vocês se assustam demais com uma coisa muito simples, ó. É só responder em cima e embaixo. Olha a dificuldade aqui. Nenhuma. Certo? Então, com a mesma regra que a gente viu para potenciação na semana passada, tem que valer aqui para a radiciação. Não é radiação não, viu? Radiação é outra coisa, é radiciação. Então, radiciação, ou a raiz aqui quadrada nesse caso, a gente tem que avaliar se ela está pertencendo aos dois números. Nesse caso aqui, se é, como eu fiz a raiz bem grandona aqui, eu não fiz só de presepada não, eu não fiz para me aparecer, eu fiz uma raiz quadrada grande, porque dentro dessa raiz está a fração toda. Mas pode acontecer dela não aparecer em toda a fração? Gostei da pergunta que vocês fizeram. Pode sim, ó. Se eu fizer isso aqui, raiz quadrada de 1 sobre 4. Olha como a gente lê. Raiz, esse de cima, ó. Raiz quadrada de 1/4. Tá tudo dentro da raiz. Como é que eu leio isso aqui? Raiz quadrada de 1 sobre 4. Olha como é diferente. Então, aí, ó, já estão respondendo aí na pressa, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Sobre quanto? Sobre 2, não. O 2 não está na raiz. Se o 4 não está na raiz, não tem o que resolver. Faz o que com ele? Repete. Ó como é fácil. Então, ó, essa raiz aqui, vou até destacar aqui de amarelo, ó. Essa raiz, ela só está no numerador. Se ela só está no numerador, a única coisa que eu vou resolver é ele, que é 1 vezes 1, que a gente já viu aqui, não vou repetir. 1 vezes 1 é 1, então aqui, ó, é a resposta aqui de baixo. E o 4 não faz nada, professor? Não, não faz nada. Por que você vai fazer se ele não está na raiz, ó? Ele está solto aqui. Então, se ele está solto aqui, você deixa ele solto lá na frente, ó. A gente faz o que com ele? Apenas repete. Vamos apenas, ó, repetir o número. Ok, gente? Massa? Alguém está fazendo uma pergunta aí. E se a raiz fosse no denominador? Ei, como eu gosto de vocês. Eu sei ler a mente de vocês. Já viram isso? Gente, eu gravei a aula e consigo ler o que vocês falam. Um negócio impressionante. Então, eu coloco aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 4. Eita, professor Ivandro, agora o negócio pegou. Pegou nada, deixa de preguiça. 1 sobre raiz quadrada de 4. 1 eu vou mexer com ele? Não, porque ele não está na raiz, repete. E o denominador? Aí sim eu resolvo. Raiz quadrada de 4, 2. Olha aí que beleza. Então vocês têm que estar atentos, prestando atenção, exatamente na posição do radical, certo? Do símbolo aqui. Todo mundo já sabe que se não tem índice, né? O índice aqui é 2, por isso que a gente chama de raiz quadrada. Certo, gente?
Então, assim, desse modus operandi, vocês conseguem identificar quando é que a raiz ela existe, em que número ela existe, para que número ela pertence. E se fosse, professor Ivandro, um número decimal, como está aí no livro, né? A gente tem aí, ó, a forma decimal de 6,1. Vocês têm aí, ó, 6,1 elevado ao quadrado. Então, vocês já aprenderam que 6,1 ao quadrado é 6,1 vezes 6,1. Então, é só fazer a conta, né? Vou fazer aqui embaixo. 6,1 vezes 6,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. Que conta difícil. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 6, 36. Como é que eu faço para colocar vírgula, gente? Então, eu vou somar aqui. 6 com 6, 12. Vai 1 aqui, né? Que não vai 1 para lugar nenhum. A gente transforma a dezena em centena. Então, 6 com 1 vai virar 7. E o 3 não tem ninguém para somar. Então, aqui deu 3, 7, 2, 1. Só que falta a vírgula. Então, vamos contar. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Quantas casas eu tenho que ter depois da vírgula? 1, 2. Aí agora eu venho aqui e coloco a vírgula. 37,21. A gente fez o inverso aqui. Ah, professor Ivandro, então 37,21 é a resposta aqui de 6,1 ao quadrado. Logo, então, somente, se eu tivesse a raiz de 37,21, seria 6,1. Por quê, professor Ivandro? Porque 6,1 vezes 6,1 dá 37,21. Ok? Então, repararam aí como é mais simples. Só que aqui, gente, reparem que a gente faz dessa forma para tentar descobrir o número de forma mais clara. Porque aí não é tão simples a gente achar um número decimal como sendo uma raiz desse número, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, a gente fez ali no livro ao contrário. Vocês repararam ali que ele pegou a potenciação e chegou na raiz quadrada. Só que, por exemplo, vou apagar aqui. Deixa eu ver meu tempo, como é que tá, se dá tempo pra gente falar sobre isso hoje. Borracha, eu tô querendo marca texto. Aqui, ó. Vou apagar aqui. Só pra gente fazer aqui uma coisa que a gente chama de tentativa. E tem gente que fala tentativa e erro, né? Eu gosto de dizer tentativa e acerto, porque a gente não pode errar. Então, ó, vamos pensar aqui junto. Vou apagar aqui. Vou deixar só isso aqui. Certo? Vamos lá, vamos pensar junto aqui comigo. Eu chego aqui e aí eu tenho, ó. Quem seria a raiz? A minha raiz eu quero a raiz quadrada de 37,21. A gente já sabe a resposta, tá aqui. Deixa eu consertar aqui para botar esse 1 aqui dentro, que tá estranho ele aqui fora. Pera aí. Apaga. Isso. Aí aqui, ó, 37,21. Pronto. Agora sim, tá bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar aqui, ó. Vou colocar aqui o símbolo de menor que. Qual seria a raiz exata menor que 37? Seria 36, não é isso? A gente viu aqui, que eu apaguei na estante. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Ok? Qual seria a próxima raiz quadrada exata? Olha aí o tal do quadrado perfeito que a gente fala, lembram? Então, quem seria a próxima? Depois do 6 viria o quê? 7, não é isso? Então, o 7, ele seria a raiz de quanto? De 48.
9. Isso. Porque, ó, 7 vezes 7 dá 49. Ou seja, a gente assim, raciocinando, chega à conclusão que a raiz de 37,21 seria um número entre 6 e 7. Ok? Por que eu estou falando isso, professor Ivandro? Porque olha só, aqui a gente partiu da potência. Então, a gente multiplicou 1 pelo 1 e achou a resposta. Mas e se a gente tivesse o contrário? Se a gente tivesse a raiz para achar o valor dela sendo um número decimal? Aí é mais complicado um pouco, entenderam? Então, aí a gente vai fazer o quê? Vamos calcular por tentativa, ó. Vamos pegar aqui, se está entre 6 e 7, vamos pegar aqui o número do meio, 6,5. Exatamente entre 6 e 7. 5 vezes 5, 25, né? 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Então, aqui vai dar 5, 2, 2, 4. Vamos lá contar as casas depois da vírgula. 1, 2. 1, 2. Coloca a vírgula lá. Então, quanto é que deu aqui? 42,25. Então, ó, tá maior. Repare aqui, ó, vou circular. 42,25 está maior do que 37,21. Então, não é 0,5. Eu tenho que diminuir mais até achar. É assim que a gente vai fazendo. Então, ó, 5 tá muito, aí vem para 4, vem para 3, vem para 2, até a gente achar o danado do 6,1, que é a resposta. Então, aqui, no caso do número decimal, vai dar bem mais trabalho pra gente, tá certo? Então, é assim que a gente vai conseguir, identificando as raízes, identificando quando são valores quadrados perfeitos, porque aí é mais fácil da gente localizar, e quando não são, a gente busca quais seriam as raízes exatas dos números. Aqui, ó, 6 e 7. E aí a gente vai por tentativa pegando os valores do meio dele. Começamos aqui com 6,5. Vimos que é muito grande a resposta. E aí a gente vai diminuindo 6,4, 6,3, 6,2 até achar que é 6,1. Ok? Então é assim que a gente faz o nosso cálculo para identificar o valor de uma raiz quadrada no caso de um número decimal. Deixa eu apagar aqui. Ainda tem um tempinho aqui para a gente ver outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar. Opa. Ok? E aí a gente recapitulando aqui, foi o que a gente viu aqui hoje. Então a gente está vendo aqui os números quadrados perfeitos, a fatoração, inclusive para raízes de números racionais, que são as frações, ou no caso aqui, os decimais. E em se tratando dos números decimais, a gente precisa calcular por tentativa para poder achar o valor mais próximo. Gente, para fechar nossa aula de hoje, eu só quero dar um lembretezinho aqui, que eu só tenho 1 minuto de aula. Nós temos, quando acontecer de nós termos isso aqui, por exemplo, ó, 3 sobre raiz de 5, a gente nunca deve deixar uma raiz no denominador, tá certo? Toda vez que isso acontecer, a gente vai usar uma coisa chamada racionalização. E o que é racionalização? É eliminar a raiz do denominador, ok? E como é que a gente elimina a raiz do denominador? Multiplicando o de cima e o de baixo pelo que está no denominador. Mas isso vai ser um assunto que a gente vai trabalhar mais adiante
pra gente não misturar as coisas, tá certo, gente? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui essa racionalização, deixar vocês curiosos, que eu sei que vocês ficam demais, mas na próxima aula a gente vê esse assunto, tá certo? Então, lembrando a vocês que hoje à tarde a gente tem a nossa atividade do quiz. Finalmente ela vai sair, né? Glória! Maravilha! Deus abençoe, galera! Bom almoço e até mais tarde. Tchau, tchau!